O que estou fazendo aqui? Pensou Rodrigo Santos enquanto segurava uma taça de champanhe que não havia provado. Estes olhos famintos, estes sorrisos calculados. Eles não conseguem ver que minha alma ainda está de luto. Para elas, sou apenas um troféu, um baú de ouro a ser disputado. Ele percorreu o luxuoso salão com o olhar, sentindo cada par de olhos femininos que pousavam nele como agulhas em sua pele. As luzes dos lustres de cristal faziam brilhar as joias, os vestidos de grife, os sorrisos artificialmente clareados, tudo tão deslumbrante e tão vazio ao mesmo tempo. Beatriz Bittencourt com seu vestido vermelho que parecia gritar: "Olhe para mim, Carolina Azevedo", ajustando estrategicamente seus diamantes para que captassem a luz cada vez que ele olhava em sua direção. Sofia Magalhães, inclinando-se mais do que o necessário, ao falar com ele, garantindo que seu decote fosse a primeira coisa que ele visse. "Adriana, meu amor, como podem acreditar que eu te esqueceria tão facilmente? Mal se passaram 8 meses e já me tratam como mercadoria disponível. Rostos sem brilhos cegos pelo ego e pela vaidade. Nem sequer respeitam a memória do que você foi, do que você ainda é para mim." Rodrigo apertou instintivamente o relicário que guardava no bolso interno de seu paletó. Um pequeno oval de prata com a foto de Adriana sorrindo, com o cabelo bagunçado pelo vento daquelas férias no litoral, antes que a doença a lhe levasse. Sua âncora para a realidade, para a única coisa que realmente importou. Desde que entrou no evento de aniversário de sua própria empresa, o Grupo Santos não parou de se sentir como um animal exótico em exibição. O viúvo milionário, o solteiro mais cobiçado, o prêmio máximo. Os olhares de desejo mal disfarçados o seguiam pelo salão. As mães empurravam discretamente suas filhas em sua direção. As viúvas e divorciadas da alta sociedade competiam para estar em seu campo de visão. "O que eles veem quando olham para mim?" perguntou-se com amargura. Não veem o homem destroçado, aquele que continua acordando no meio da noite, procurando o calor de um corpo que não está mais lá. Não veem as noites sem dormir, as manhãs vazias, só veem a conta bancária, a mansão, o status, um cheque em branco com pernas. "Rodrigo querido, você está terrivelmente sério esta noite." A voz melosa de Beatriz Bittencourt interrompeu seus pensamentos. "Você deveria se permitir aproveitar um pouco. Já passou tempo suficiente, não acha? Tempo suficiente, como se a dor tivesse data de validade. Como se amar profundamente alguém por 15 anos e perdê-la pudesse ser superado com um calendário marcado." "O tempo é relativo, Beatriz", respondeu ele com uma cortesia fria sem olhá-la diretamente. "Claro, querido, mas a vida continua", insistiu ela deslizando seus dedos carregados de anéis pela manga do terno dele. "E um homem como você não deveria ficar sozinho." "Um homem como eu", pensou ele. O que isso realmente significa? Um homem com dinheiro suficiente para manter seu estilo de vida depois que seu terceiro marido a deixou quase na ruína. "Se me der licença", disse ele, afastando-se com educação, mas com firmeza. "Preciso de um momento a sós." Ele se afastou para um canto menos iluminado do salão, sentindo como os olhares o seguiam, avaliando-o, medindo-o, calculando estratégias para a próxima abordagem. O peso do terno feito sob medida, que antes usava com elegância natural, agora lhe parecia uma armadura sufocante. O nó da gravata, uma corda invisível. "Por que eu vim? Deveria ter ficado em casa com suas memórias, com suas fotografias no silêncio, que ao menos me permite ouvir o eco da sua risada em minha memória." Ele havia comparecido apenas pelo aniversário da empresa que fundara, por respeito a seus funcionários e sócios, e agora se encontrava preso neste teatro social onde as emoções verdadeiras eram tão raras quanto a comida nos minúsculos pratos do jantar. Rodrigo buscou refúgio junto a uma grande janela que dava para o jardim iluminado. A noite estava clara, com uma lua quase cheia que banhava as roseiras com sua luz prateada. Dali ele podia observar o salão sem ser constantemente abordado. Via os grupos que se formavam e se desfaziam, as risadas exageradas, os brindes pretensiosos, tudo tão previsível, tão artificial. Foi então que ele a viu.
Entre o desfile de vestidos caros e joias ostensivas, uma figura diferente capturou sua atenção. Uma jovem com o uniforme preto e o avental branco da equipe de serviço se movia com graça natural entre os convidados, carregando uma bandeja com taças de champanhe. Não era apenas sua beleza, embora fosse inegavelmente bela, com traços delicados e um cabelo castanho preso em um coque simples, mas algo mais profundo que atraiu seu olhar. Havia uma dignidade em seu porte, uma autenticidade em seus movimentos que contrastava radicalmente com a afetação das mulheres que o haviam assediado a noite toda. Enquanto as outras pareciam representar um papel cuidadosamente ensaiado, ela simplesmente era. Rodrigo a observou oferecer bebidas com um sorriso educado, mas genuíno. Notou como alguns convidados nem sequer a olhavam ao pegar suas taças, como se ela fosse invisível. Outros a olhavam demais com aquele tipo de olhar lascivo que ele sempre detestou em seus colegas empresários. Sem perceber, ele se viu seguindo-a com o olhar enquanto ela se movia pelo salão. Algo nela era magnético como uma âncora de realidade em meio a este mar de aparências. Em um momento, seus olhares se cruzaram através do salão. Foi apenas um instante, mas suficiente para que Rodrigo sentisse algo que acreditava esquecido: curiosidade, um interesse genuíno por outra pessoa. Os olhos dela, de um tom de mel com brilhos dourados, se desviaram rapidamente, voltando ao seu trabalho com profissionalismo. Mas aquele breve contato visual havia despertado algo em Rodrigo, uma sensação que o desconcertou por sua intensidade. "O que está acontecendo comigo?" perguntou-se confuso com sua própria reação. "É só uma garçonete fazendo seu trabalho? Por que um simples olhar me afeta assim?" Talvez fosse precisamente isso, a simplicidade, a ausência total de pretensão ou cálculo naquele fugaz intercâmbio. Em um ambiente onde cada gesto, cada palavra, cada sorriso tinha um propósito oculto, a autenticidade brilhava como um diamante na lama. Rodrigo voltou a procurá-la na multidão, mas a havia perdido de vista. Um sentimento inesperado de decepção o surpreendeu. Como podia sentir tal interesse por uma desconhecida quando a noite inteira havia sido imune aos encantos calculados das mulheres mais desejadas da alta sociedade? "Rodrigo, aí está você." A voz de Eduardo Carvalho, anfitrião do evento junto com sua esposa Alessandra, o trouxe de volta à realidade. Alessandra está prestes a fazer o brinde pelo aniversário da sua empresa. Precisamos do homem do momento ao lado dela. "Claro", respondeu ele automaticamente, embora sua mente continuasse procurando a garçonete na multidão. Enquanto se deixava guiar para o centro do salão, onde Alessandra esperava com uma taça erguida, Rodrigo não conseguia parar de pensar na jovem de uniforme preto. Quem era ela? Que história haveria por trás daqueles olhos inteligentes que por um segundo pareceram ver através de sua fachada de cortesia social, a alguns metros de distância, observando a cena com diferentes graus de aborrecimento? Beatriz, Carolina e Sofia trocavam olhares de cumplicidade. "Você viu como ele olhava para a garçonete?" murmurou Sofia, ajustando seu colar de esmeraldas. "Quase indecente." "É uma fase querida", respondeu Beatriz com desdém. "Homens em luto às vezes procuram distrações pouco apropriadas. Vai passar." Além disso, acrescentou Carolina, sorvendo seu champanhe. O que uma simples serviçal poderia oferecer a um homem como Rodrigo Santos? É absurdo. O que nenhuma delas podia entender era que, depois de meses de vazio emocional, o simples olhar daquela jovem havia despertado em Rodrigo uma faísca de interesse genuíno pela primeira vez desde a morte de Adriana. Não era atração física, embora a garçonete fosse inegavelmente bela. Era algo mais fundamental, a sensação de ter visto por um instante alguém real em meio a um oceano de máscaras sociais. O brinde começou e Rodrigo sorriu educadamente, pronunciou as palavras esperadas, agradeceu os aplausos, mas seus olhos continuavam procurando na multidão, esperando encontrar novamente aquele olhar cor-de-mel, que sem querer havia rachado ligeiramente o muro de gelo ao redor de seu coração. Enquanto Rodrigo proferia seu discurso de agradecimento com frases perfeitamente calculadas que sua assistente havia preparado, ele não conseguia evitar que seus olhos continuassem a procurá-la na multidão. As palavras fluíam mecanicamente de seus lábios, mas sua mente estava em outro lugar.
nela na jovem de uniforme que por um instante parecera mais real do que tudo que o rodeava. Os aplausos soaram quando ele terminou e imediatamente ele se viu cercado pelo círculo habitual de bajuladores. Parabéns pelo aniversário da empresa. Comentários sobre como ele parecia bem, apesar das circunstâncias. Insinuações de possíveis alianças comerciais e pessoais. Você estava esplêndido, querido. Beatriz Bittencourt havia aberto o caminho até seu lado com a determinação de um tanque de guerra envolto em seda. Seu discurso me comoveu profundamente. Rodrigo assentiu com cortesia automática, sabendo que era impossível que aquelas palavras ensaiadas tivessem comovido alguém, nem mesmo a ele mesmo. Se me der licença, Beatriz, preciso cumprimentar alguns sócios. Desculpou-se, buscando uma via de escape. Ele se moveu entre os convidados, apertando mãos, recebendo tapas nas costas, sorrindo, sem que o sorriso chegasse aos seus olhos. O tempo todo, seu olhar continuava procurando o uniforme preto, o rosto que havia capturado sua atenção. Finalmente, ele a encontrou em um canto afastado, recolhendo taças vazias de uma mesa recentemente abandonada. Sem pensar duas vezes, ele se dirigiu até ela, sentindo uma urgência que não entendia completamente. Com licença, disse ele, aproximando-se. A jovem se virou e seus olhos se arregalaram ligeiramente ao reconhecê-lo. De perto, sua beleza era ainda mais impactante por sua naturalidade. Tinha uma pele clara com um leve rubor nas bochechas, provavelmente pelo trabalho constante de ir e vir pelo salão. Seus olhos cor-de-mel tinham uma profundidade que o desconcertou e seus lábios, sem o excesso de pintura que caracterizava as mulheres da alta sociedade, pareciam perfeitamente desenhados. Senhor Santos, respondeu ela com uma voz clara e melodiosa, endireitando-se. Posso lhe oferecer algo. Seu nome, disse ele, surpreendendo a si mesmo com o pedido direto. Ela pareceu momentaneamente desconcertada, mas se recuperou rapidamente. Júlia respondeu. Júlia Oliveira. Júlia, repetiu ele como se saboreasse o nome. Eu sou Rodrigo. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios dela. Eu sei, disse ela com uma nota de humor. Todo mundo aqui sabe quem o senhor é. Suponho que sim, admitiu ele. Embora às vezes eu me pergunte se realmente sabem quem eu sou, ou apenas o que eu represento. As palavras saíram espontaneamente, sem o filtro habitual que aplicava nesses eventos sociais. Algo nela o convidava à sinceridade a baixar as defesas que mantivera erguidas por tanto tempo. Júlia o olhou com renovado interesse, como se estivesse reavaliando o homem à sua frente. As pessoas geralmente veem o que esperam ver, respondeu ela com uma sabedoria que parecia desmentir sua juventude, especialmente em lugares como este. Rodrigo sentiu uma conexão imediata com essas palavras, um reconhecimento de algo que ele mesmo sentira a noite toda. E você, Júlia, o que você vê? Perguntou genuinamente curioso. Ela o estudou por um momento, sustentando seu olhar de uma maneira que nenhuma das mulheres que o abordaram naquela noite ousara fazer. Sem flerte, sem intenção oculta, apenas uma avaliação honesta. Vejo um homem que preferiria estar em qualquer outro lugar, respondeu ela finalmente. Um homem que está aqui por obrigação, não por desejo. A precisão de sua observação o deixou momentaneamente sem palavras. Como essa desconhecida podia lê-lo com tanta clareza, quando pessoas que o conheciam há anos continuavam a tratá-lo como se nada tivesse mudado. Você é muito perspicaz, comentou ele, sentindo uma estranha mistura de vulnerabilidade e interesse. Júlia deu de ombros levemente, um gesto simples, mas encantador. Faz parte do trabalho, explicou. Observar sem ser vista. Você aprende a ler as pessoas quando elas não sabem que você está olhando. Deve ser revelador, disse Rodrigo, pensando em todas as máscaras sociais que cairiam se as pessoas soubessem que estavam sendo realmente observadas. Às vezes triste, admitiu ela. Outras vezes divertido, quase sempre instrutivo. Uma garçonete mais velha se aproximou discretamente. Júlia. A senhora Carvalho está procurando pessoal para servir a sobremesa, murmurou com urgência. Já vou? Respondeu Júlia e depois se virou para Rodrigo. Preciso voltar ao trabalho, Sr. Santos. Rodrigo corrigiu ele, surpreendendo-se novamente com sua própria insistência. E eu entendo perfeitamente. Não gostaria de lhe causar problemas.
Ela assentiu pegando sua bandeja. Foi um prazer falar com você, Rodrigo, disse ela com uma leve hesitação ao usar seu primeiro nome. O prazer foi todo meu, Júlia, respondeu ele com sinceridade. Espero que possamos continuar esta conversa em algum momento. Uma sombra de dúvida cruzou seu rosto como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras ou talvez a sensatez de aceitar tal proposta. Talvez, respondeu finalmente com cautela. Preciso ir agora. Ele a viu se afastar na multidão, movendo-se com aquela graça natural que havia capturado sua atenção inicialmente. Algo havia despertado nele durante aquela breve conversa. Algo que ele acreditava estar morto e enterrado junto com Adriana, interesse genuíno por outra pessoa. O pensamento o atingiu com uma mistura de culpa e confusão. Seria uma traição à memória de sua esposa sentir essa faísca de conexão com uma desconhecida, ou seria como sua irmã insistia parte natural de continuar vivendo? Agora você fala com a criadagem Rodrigo. A voz de Carolina Azevedo, carregada de um desdém mal disfarçado, o tirou de seus pensamentos. Que democrático da sua parte. Rodrigo se virou para encontrar o olhar avaliador de Carolina. Ao lado dela, Sofia Magalhães sorria com falsa doçura. Eu estava apenas agradecendo pelo excelente serviço, respondeu ele com frieza. Claro, ronronou Sofia, embora eu deva dizer que alguns poderiam interpretar mal tanta gratidão. O subtexto era claro e Rodrigo sentiu uma onda de irritação. O controle que mantivera a noite toda começava a se rachar. Não me interessa particularmente a interpretação que outros dão às minhas ações, Sofia, respondeu com um tom cortante. Nunca me interessou. As duas mulheres trocaram olhares surpresos. O sempre correto e diplomático Rodrigo Santos nunca lhes havia falado com aquele fio na voz. Nós só nos preocupamos com você, querido, apressou-se em dizer Carolina, mudando de tática. Depois de tudo o que você passou, a última coisa que você precisa são complicações. A condescendência em seu tom foi a gota d'água. O que eu preciso ou não preciso é assunto exclusivamente meu, disse Rodrigo, abandonando qualquer pretensão de cortesia. E agora, se me dão licença, tenho outros convidados para atender. Ele se afastou sem esperar resposta, sentindo uma mistura de irritação, surpreendentemente alívio. Pela primeira vez em meses, ele havia expressado um pouco da frustração que vinha acumulando. Havia deixado cair mesmo que por um instante a máscara de perfeita cortesia que se impusera desde a morte de Adriana, e se sentiu bem diferente vivo. Enquanto continuava seu percurso pelo salão cumprindo mecanicamente com suas obrigações sociais, sua mente continuava voltando para Júlia. Para seus olhos inteligentes, sua voz clara, a forma como ela havia visto através de sua fachada com tanta facilidade. É só uma garçonete, lembrou a si mesmo. Uma desconhecida com quem você trocou apenas algumas palavras. Não significa nada. Mas mesmo enquanto repetia isso para si mesmo, ele sabia que não era verdade. Algo havia mudado nele durante aquele breve encontro. Uma semente de algo novo havia sido plantada no terreno árido de seu coração, e embora tentasse ignorá-la, ela já havia começado a criar raízes. Mais tarde, quando o evento começava a esvaziar e os convidados começavam a se retirar, Rodrigo procurou novamente por Júlia entre a equipe que recolhia taças e limpava mesas, mas não conseguiu encontrá-la. Procurando alguém, a voz de Eduardo Carvalho o sobressaltou. Eu só queria agradecer à equipe, improvisou Rodrigo. Eles fizeram um trabalho excepcional esta noite. Eduardo sorriu com um brilho de entendimento nos olhos que incomodou Rodrigo. Se você se refere à garçonete de olhos bonitos, temo que o turno dela já terminou, comentou com leveza. Júlia só trabalha até meia-noite. Política da empresa de catering, sabe, por causa dos ônibus e tudo mais. Então Eduardo havia notado seu interesse. Rodrigo se perguntou quem mais teria notado. Não sei do que você está falando, respondeu tentando soar indiferente. Claro que não. Eduardo deu-lhe um tapinha amigável no ombro. De qualquer forma, foi uma noite de sucesso, não acha? Seu discurso foi magnífico e o anúncio da expansão do Grupo Santos causou sensação. Rodrigo assentiu grato pela mudança de assunto. Eles conversaram brevemente sobre negócios antes de Eduardo ser chamado por outros convidados. Quando ficou sozinho novamente, Rodrigo decidiu que era hora de ir embora. Ele havia cumprido seu dever, havia comparecido, havia feito seu discurso. Não havia razão para prolongar sua estadia.
Ele se despediu dos anfitriões e esquivou-se habilmente de uma última tentativa de Beatriz Bittencourt de acompanhá-lo até sua casa para uma última taça, e finalmente se dirigiu para a saída. O ar fresco da noite o recebeu como uma bênção. Quando saiu da mansão, respirou fundo, sentindo como parte da tensão acumulada começava a se dissipar. Seu motorista já o esperava com o carro, mas Rodrigo decidiu caminhar alguns minutos pelos jardins iluminados antes de ir. Ele seguiu um caminho de cascalho que serpenteava entre roseiras e fontes ornamentais, desfrutando do silêncio após horas de conversas vazias e música de fundo. A lua cheia banhava a paisagem com sua luz prateada, criando uma atmosfera quase onírica. Ao dobrar uma curva do caminho, ele parou abruptamente. Sentada em um banco de pedra com o olhar perdido no céu estrelado estava Júlia. Ela havia trocado seu uniforme por roupas casuais, jeans, uma blusa simples e uma jaqueta leve. Com o cabelo solto caindo em ondas suaves sobre seus ombros, parecia ainda mais jovem e vulnerável. Por um momento, Rodrigo considerou se retirar discretamente. Claramente, ela estava esperando seu transporte, desfrutando de um momento de paz após uma noite de trabalho. Ele não tinha o direito de interrompê-la, mas antes que pudesse dar meia volta, ela virou a cabeça e o viu. Seus olhos se arregalaram ligeiramente em reconhecimento. "Senhor Santos", disse ela, levantando-se rapidamente. "Por favor, não se levante", respondeu ele, aproximando-se. "E é Rodrigo, lembra?" Ela voltou a se sentar, embora sua postura estivesse agora mais ereta, menos relaxada. Rodrigo corrigiu com um pequeno sorriso. "Pensei que ainda estaria na festa." "Já cumpri minha cota de sorrisos falsos por esta noite", respondeu ele, surpreendendo-se novamente com sua própria franqueza. "Posso", acrescentou, apontando para o espaço livre no banco. Ela assentiu, movendo-se ligeiramente para lhe dar mais espaço. Rodrigo sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. "Esperando seu transporte?" perguntou ele. "O ônibus?" respondeu ela. "Passa um a cada hora neste horário da noite. Deve chegar em uns 15 minutos. Você mora longe, do outro lado da cidade", disse ela com simplicidade, perto do campus da universidade. Rodrigo lembrou-se de algo que Eduardo havia mencionado. "Você é estudante." Júlia assentiu e seus olhos se iluminaram com uma faísca de entusiasmo que transformou completamente seu rosto. "Arquitetura. Estou no meu último ano." "Impressionante", comentou Rodrigo, genuinamente admirado. "É uma carreira exigente." "É sim", admitiu ela. "Por isso trabalho nesses eventos. Pagam bem por uma noite e eu posso estudar durante o dia." Houve um breve silêncio, mas não era desconfortável. Eles compartilhavam a quietude da noite, o suave murmúrio de uma fonte próxima, o canto ocasional de um grilo. "Posso te perguntar algo pessoal?", disse Júlia finalmente com certa hesitação. Rodrigo se viu assentindo antes mesmo de considerar o que ela poderia querer saber. "Por que você veio esta noite?", perguntou ela. "Dá para notar que não está gostando, que estar aqui te machuca." A pergunta tão direta e ao mesmo tempo tão perspicaz o deixou momentaneamente sem palavras. Ninguém lhe havia perguntado isso não de verdade. Todos assumiam que seguir em frente significava voltar à vida social, retomar as aparências, agir como se a dor fosse um inconveniente temporário que poderia ser ignorado com distrações suficientes. "Obrigação", respondeu ele finalmente. "É o aniversário da minha empresa. Esperava-se que eu estivesse aqui." "E você sempre faz o que esperam de você?", perguntou ela sem agressividade, apenas com genuína curiosidade. A pergunta o fez refletir. Durante toda a sua vida adulta, ele fora o filho perfeito, o estudante modelo, o empresário exemplar, o marido devoto. Mesmo em sua dor, ele havia tentado ser o viúvo digno que todos esperavam que ele fosse. "Acho que sim", admitiu. "É mais fácil cumprir as expectativas do que explicar por que você não o faz." Júlia assentiu como se entendesse perfeitamente. "Às vezes o mais difícil é dizer não", comentou ela, olhando novamente para o céu estrelado. "Especialmente quando todos ao seu redor têm tanta certeza de que sabem o que é melhor para você." Algo em suas palavras ressoou profundamente em Rodrigo. Era exatamente o que ele vinha sentindo, a pressão de familiares e amigos bem-intencionados que insistiam que ele saísse, mas conhecesse gente nova, voltasse a ser o de antes.
Você fala por experiência própria? Perguntou ele. Um sorriso triste cruzou o rosto de Júlia. Digamos que eu entendo o que é seguir um caminho diferente do que todos esperavam, respondeu. Minha família queria que eu fizesse medicina como meu pai e meu avô, quando eu disse que seria arquiteta bem. Ainda estamos reconstruindo pontes. Mas você não se arrepende, observou Rodrigo. Nem por um segundo, confirmou ela, e havia uma determinação em sua voz que ele admirou. Existem decisões que só você pode tomar. Ninguém mais pode viver sua vida por você. Novamente, suas palavras pareciam dirigidas diretamente ao que ele estava sentindo. A constante pressão para seguir em frente nos termos que outros definiam para ele, não os seus próprios. É estranho, comentou ele após um momento. Mal nos conhecemos, e, no entanto, às vezes é mais fácil falar com estranhos, completou ela. Eles não têm expectativas, não têm uma imagem prévia a preservar. Exatamente. Com Júlia, ele podia ser simplesmente um homem, não o viúvo milionário, não o empresário de sucesso, não o troféu a ser caçado. Apenas um homem lidando com sua dor à sua maneira. O som de um motor se aproximando quebrou o momento. Júlia olhou em direção à entrada da propriedade onde as luzes de um ônibus se tornavam visíveis. Meu transporte? Disse ela, levantando-se e pegando uma pequena bolsa que havia deixado ao lado do banco. Rodrigo levantou-se também, sentindo uma relutância inexplicável em deixar o momento terminar. Eu poderia te levar, ofereceu impulsivamente. Meu motorista está esperando e seria muito mais rápido que o ônibus. Júlia o olhou com uma mistura de surpresa e algo mais, talvez, cautela. É muita gentileza, mas não é necessário, respondeu com delicadeza. Estou acostumada com o ônibus noturno. Além disso, eu leio durante o trajeto. Rodrigo assentiu, respeitando sua decisão, embora não entendesse completamente por que a decepção que sentia era tão aguda. Ele acabara de conhecer essa mulher e, no entanto, a ideia de vê-la se afastar lhe produzia uma inquietação inesperada. Entendo, disse ele, mas pelo menos me permita acompanhá-la até a parada. Ela pareceu considerar a oferta por um momento antes de assentir. Obrigada. Eles caminharam juntos pelo caminho iluminado em um silêncio confortável que nenhum sentiu a necessidade de quebrar. Quando chegaram à entrada da propriedade, o ônibus já estava parado no ponto. Apenas alguns passageiros noturnos ocupavam assentos dispersos. Foi um prazer te conhecer, Júlia Oliveira, disse Rodrigo, estendendo-lhe a mão. Ela a pegou e o breve contato enviou uma corrente quente pelo braço de Rodrigo. Sua mão era pequena, mas firme, com a pele ligeiramente áspera de quem trabalha duro. Igualmente, Rodrigo Santos, respondeu ela com um sorriso que iluminou seus olhos. Espero que você encontre o seu próprio caminho, não o que os outros esperam que você siga. Com essas palavras, ela se virou e subiu no ônibus. Rodrigo permaneceu imóvel, observando-a tomar um assento perto de uma janela. Seus olhares se encontraram uma última vez através do vidro, e ela levantou levemente a mão em um gesto de despedida antes que o veículo partisse. Enquanto via o ônibus se afastar, Rodrigo sentiu uma estranha mistura de emoções, confusão, interesse, culpa e algo mais que não se atrevia a nomear. Uma única conversa com essa mulher o havia afetado mais profundamente do que todas as interações sociais que tivera nos últimos 8 meses. O que está acontecendo comigo, Adriana? Pensou, tocando instintivamente o relicário em seu bolso. Porque uma desconhecida conseguiu atravessar as barreiras que eu mantive erguidas desde que você se foi. Não houve resposta, é claro, apenas o silêncio da noite e o vazio familiar que o acompanhava desde a morte de sua esposa. E, no entanto, pela primeira vez em muito tempo, aquele vazio não parecia tão absoluto, tão definitivo. Algo havia mudado nele esta noite. Uma semente fora plantada, uma pequena rachadura se abrira no muro que cercava seu coração. E, embora tentasse dizer a si mesmo que não significava nada, que era apenas o resultado de uma noite emocionalmente exaustiva, no fundo ele sabia que não era verdade. Júlia Oliveira, com seu olhar franco e suas palavras sem pretensão, havia despertado algo que ele acreditava morto à possibilidade de sentir novamente. Enquanto caminhava em direção ao seu carro, onde seu motorista esperava pacientemente, Rodrigo se perguntou se a veria novamente.
E, mais importante, se perguntou se queria vê-la novamente. A resposta a ambas as perguntas o inquietou mais do que estava disposto a admitir. O que ele não podia saber era que, sentada naquele ônibus noturno, Júlia Oliveira também pensava nele, no milionário de olhos tristes que, por alguma razão inexplicável, lhe parecera a pessoa mais autêntica em toda aquela festa de falsidades. É loucura, disse a si mesma enquanto observava as luzes da cidade passarem pela janela. Um homem como ele e uma mulher como eu. Mundos completamente diferentes. Além disso, ele ainda carrega o luto no olhar. Não há lugar para mais ninguém em seu coração. E, no entanto, enquanto o ônibus avançava pelas ruas vazias, levando-a de volta ao seu pequeno apartamento compartilhado perto do campus, ela não conseguia parar de pensar na conexão inesperada que havia sentido, em como por um breve momento as barreiras de classe e circunstância haviam desaparecido, e eles haviam sido simplesmente duas pessoas compartilhando um banco sob as estrelas. Não vai acontecer de novo, garantiu a si mesma. Amanhã ele voltará para o seu mundo de luxo e privilégio e eu para o meu de estudos e trabalho. Foi só um momento, nada mais. Mas mesmo enquanto repetia isso, uma parte dela se perguntava se o destino teria outros planos. Se aquele encontro casual sob a luz da lua havia sido simplesmente isso, uma coincidência ou o começo de algo que nenhum dos dois ainda se atrevia a imaginar. O ônibus virou uma esquina, afastando-se dos bairros nobres, onde ficava a mansão Carvalho, levando Júlia de volta à sua realidade, aos projetos que precisava terminar, para a aula de segunda-feira, aos turnos extras que teria que fazer para pagar a última parcela de sua faculdade à vida simples e honesta que havia escolhido. Uma vida na qual não havia lugar para milionários viúvos com olhos tristes, por mais que a conversa sob as estrelas tivesse deixado uma marca em seu coração que ela não podia explicar. Enquanto isso, o carro de luxo de Rodrigo avançava na direção oposta, levando-o de volta à sua mansão vazia, as fotografias de Adriana que o esperavam em cada cômodo, as memórias, que eram ao mesmo tempo seu consolo e sua prisão. Dois mundos, dois caminhos diferentes, separados por circunstâncias, por classe, por experiências de vida, e, no entanto, conectados por um breve momento de autenticidade, compartilhada por uma conversa sob a luz da lua que havia plantado uma semente em ambos os corações. Uma semente que, sem que nenhum deles soubesse, ainda estava destinada a florescer em algo que desafiaria todas as expectativas, todas as convenções, todas as regras não escritas de seus mundos separados. Mas isso era algo que o futuro guardava em segredo enquanto a noite seguia seu curso e a distância entre eles crescia a cada quilômetro que percorriam em direções opostas. Por esta noite restavam apenas as perguntas, as dúvidas e aquela estranha sensação de que algo havia mudado, algo havia começado, algo que nenhum dos dois podia explicar, mas que ambos sentiam no fundo de suas almas. Uma conexão inesperada em uma noite que para todos os outros havia sido simplesmente mais uma festa, mais um evento social, mais uma celebração. Mas para Rodrigo Santos e Júlia Oliveira havia sido muito mais do que isso. Havia sido o começo. 3 dias depois do evento, Rodrigo Santos permanecia sentado em frente à janela de seu escritório em casa, contemplando os jardins que Adriana havia projetado com tanto esmero. O céu cinzento anunciava chuva, um reflexo perfeito da confusão que sentia em seu interior. Sobre sua mesa descansava intacta a xícara de café que Mercedes, sua governanta há 15 anos, lhe servira 1 hora antes. Ao lado dela, uma pilha de convites para eventos sociais que se acumulara nos últimos meses. Jantares de caridade, inaugurações, aniversários. A alta sociedade não parava mesmo quando o mundo de alguém havia desmoronado completamente. Ele pegou o relicário com a foto de Adriana que sempre carregava consigo, abrindo-o para contemplar seu rosto sorridente. A imagem fora capturada durante a última viagem juntos naquela praia, onde haviam falado em envelhecer juntos, de ver crescer os filhos que nunca chegaram a ter. O que está acontecendo comigo, meu amor? Pensou, passando o polegar sobre a fotografia. Passaram-se 3 dias e não consigo parar de pensar nela, em Júlia, em seu olhar, em suas palavras. É uma traição sentir isso. Estou traindo o que tivemos.
O silêncio foi sua única resposta, como sempre, desde que Adriana se fora. Um silêncio que antes lhe parecia insuportável, mas que nos últimos meses se tornara sua única companhia verdadeira. Mas agora esse silêncio era interrompido pela lembrança de uma voz clara e melodiosa que dissera coisas que ninguém se atrevera a lhe dizer em muito tempo, que vira através de sua fachada de cortesia social com uma facilidade desconcertante. O toque do telefone o arrancou de seus pensamentos. Ele hesitou um momento antes de atender. Rodrigo Santos, você ainda atende seu próprio telefone. A voz de sua irmã Mariana soava ligeiramente zombeteira do outro lado da linha. Você deveria contratar alguém para isso. Você tem o dinheiro. Certos hábitos são difíceis de quebrar, respondeu ele, permitindo-se um pequeno sorriso. O que você precisa, Mariana? Encantador como sempre seu jeito de cumprimentar, replicou ela. Não preciso de nada, só confirmar que você virá ao jantar de família no domingo. Mamãe insiste que desta vez não aceitará desculpas. Rodrigo suspirou. Ele vinha evitando as reuniões de família há meses, não porque não amasse sua família, mas porque não suportava os olhares de compaixão, as tentativas desajeitadas de animá-lo às perguntas sobre como estava lidando com as coisas. Diga à mamãe que eu vou, concedeu finalmente. Sério. A surpresa na voz de Mariana era evidente. Eu esperava ter que te ameaçar ou te chantagear emocionalmente. Talvez eu esteja cansado de ficar sozinho, respondeu surpreendendo sua irmã e a si mesmo. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa, Rodrigo? Perguntou Mariana com uma suavidade incomum nela. Sim, pensou ele. Conheci alguém que me fez sentir vivo pela primeira vez em 8 meses. Não, mentiu ele. Só acho que é hora de tentar. De verdade. Quando terminou a chamada, Rodrigo voltou a olhar pela janela. As primeiras gotas de chuva começavam a bater no vidro, criando padrões que lhe lembravam os traços de um projeto arquitetônico. Arquitetura. Júlia estudava arquitetura. O pensamento o levou de volta a ela, à sua conversa sob as estrelas, a forma como seus olhos se iluminaram quando falou de sua carreira. O que ela estaria fazendo agora? Estaria em aula, desenhando algum edifício que um dia mudaria o horizonte da cidade, ou talvez trabalhando em outro evento servindo bebidas a pessoas que nem sequer a olhavam nos olhos. A ideia de que outras pessoas pudessem tratá-la com a mesma indiferença que ele observara na festa lhe produziu uma inesperada onda de indignação. Júlia merecia mais do que isso. Merecia ser vista, ser ouvida, ser valorizada. Mas o que você pode oferecer a ela? Perguntou-se com amargura. Um homem quebrado, preso no passado, incapaz de avançar. Além disso, você nem sabe se ela sentiu o mesmo. Provavelmente para ela, você foi apenas mais um cliente, talvez um pouco menos desagradável que a média. E, no entanto, ele não conseguia esquecer a forma como se olharam, a conexão que sentira, como se por um breve momento eles tivessem sido as duas únicas pessoas reais em meio a uma multidão de sombras. Impulsionado por uma determinação que não sentia há meses, Rodrigo pegou seu telefone e discou um número. Eduardo, disse ele quando seu amigo atendeu. Preciso de um favor. O espaço de paredes brancas e grandes janelas da Faculdade de Arquitetura fervilhava de atividade. Estudantes com maquetes, tubos de projetos e laptops se moviam de um lado para o outro, alguns com expressão de pânico diante da proximidade das entregas finais, outros discutindo animadamente sobre conceitos de design. Júlia Oliveira estava em uma das mesas de trabalho completamente absorta nos detalhes de seu projeto final, um centro comunitário para um bairro de baixa renda na periferia da cidade. Seus professores haviam elogiado a funcionalidade e a sensibilidade social de seu projeto, mas ainda havia detalhes a serem resolvidos na estrutura e na integração com o entorno. Se você continuar olhando para esse projeto com tanta intensidade, vai fazer um buraco no papel, brincou Camila, sua melhor amiga e colega de apartamento, sentando-se na cadeira ao lado dela. Júlia sorriu sem desviar o olhar de seu trabalho. Tenho que terminar esses cálculos estruturais antes da minha reunião com o professor Gutierrez, respondeu acrescentando algumas notas à margem do projeto. E ainda não resolvi como integrar a área verde sem sacrificar espaço útil. Camila a observou com uma mistura de admiração e preocupação. Você tem trabalhado sem parar desde que voltou daquele evento na sexta-feira?
comentou. Nem sequer me contou os detalhes suculentos sobre o viúvo milionário que, segundo minha prima, não conseguia tirar os olhos de você. Júlia sentiu um calor repentino subindo por suas bochechas. Ela havia evitado falar sobre o assunto, mesmo quando Camila e sua outra colega de quarto a bombardearam com perguntas no sábado durante o café da manhã. Não há nada para contar. Mentiu traçando uma linha com mais força do que o necessário. Nós apenas trocamos algumas palavras. Ele foi gentil. Só isso. Gentil. Camila arqueou uma sobrancelha com incredulidade. Minha prima diz que as peruas da sociedade estavam soltando fumaça quando te viram falando com ele, especialmente aquela tal de Beatriz Bittencourt, que aparentemente está tentando fisgá-lo há meses. Júlia finalmente largou o lápis e olhou para a amiga. Camila, você percebe o quão absurdo tudo isso soa, disse ela com uma mistura de exasperação e cansaço. Rodrigo Santos é um dos homens mais ricos e influentes do país. Eu sou uma estudante que serve taças para pagar a faculdade. Vivemos em mundos completamente diferentes. O amor não conhece fronteiras, declarou Camila com tom dramático, levando uma mão ao peito. Amor. Júlia soltou uma risada incrédula. Você está se ouvindo? Nós conversamos por 10 minutos no máximo. E a maior parte do tempo foi sobre... Ela parou, lembrando-se da intensidade no olhar de Rodrigo quando ela lhe perguntou por que ele havia comparecido ao evento. A vulnerabilidade em sua voz quando ele admitiu que estava apenas cumprindo expectativas alheias. Sobre o quê? Pressionou Camila, inclinando-se para ela com interesse. Sobre nada importante? Concluiu Júlia, voltando aos seus projetos. Além disso, faz apenas 8 meses que ele perdeu a esposa. Ele ainda está de luto. 8 meses é bastante tempo, observou Camila. Não quando você amou alguém profundamente, respondeu Júlia em voz baixa, pensando na maneira como Rodrigo havia tocado instintivamente o relicário em seu bolso, na sombra de dor que nublava seus olhos, apesar de seu sorriso educado. Antes que Camila pudesse responder, o telefone de Júlia vibrou com a chegada de uma mensagem. Era Marta, a coordenadora da agência de catering onde trabalhava em tempo parcial. Oportunidade para evento exclusivo nesta sexta. Pagam o dobro. Interessada. Júlia franziu a testa considerando a oferta. O dinheiro extra viria a calhar para as despesas de final de curso, mas ela já havia pegado turnos extras naquela semana e precisava de tempo para terminar seu projeto. Do que se trata? Respondeu. A resposta chegou quase imediatamente. Jantar privado, apenas 15 convidados. Na Fundação Santos para as Artes. Júlia sentiu seu coração dar um salto inesperado. A Fundação Santos, a fundação dele. Seria possível que Rodrigo comparecesse ao evento? Seria essa a razão pela qual solicitavam especificamente pessoal com experiência? Concentre-se. Júlia repreendeu-se mentalmente. Não seja ridícula, é apenas uma coincidência. E mesmo que ele estivesse lá, o que mudaria? Ele continuaria sendo o viúvo milionário e você a garçonete de uniforme. E, no entanto, seus dedos se moveram quase por vontade própria sobre a tela. Aceito. Envie-me os detalhes. Júlia Terra chamando Júlia. A voz de Camila a tirou de seus pensamentos. Você ficou hipnotizada olhando para o telefone? Quem era? O senhor milionário? Ele encontrou seu número? Não seja absurda, respondeu Júlia, guardando rapidamente o telefone. É só um trabalho para sexta-feira. Mas por mais que tentasse negar, não podia ignorar a súbita aceleração de seu pulso, a antecipação que sentia com a mera possibilidade de vê-lo novamente. Era ilógico e irracional, completamente fora de lugar. É só curiosidade, disse a si mesma enquanto voltava a se concentrar em seus projetos. Curiosidade por um homem interessante que conheci brevemente, nada mais. Mas mesmo enquanto repetia isso, uma parte dela sabia que estava mentindo. A sexta-feira chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo para Júlia. Ela havia passado a semana dividindo seu tempo entre aulas-trabalho em seu projeto e pensamentos recorrentes sobre Rodrigo Santos, que tentava sem muito sucesso manter a distância. Várias vezes considerou cancelar sua participação no evento da Fundação, dizendo a si mesma que era uma tolice se expor a mais confusão emocional por um homem que provavelmente nem se lembraria dela. Mas algo mais forte que a razão a impulsionou a manter seu compromisso.
Às 18 horas em ponto, ela se apresentou no endereço indicado, um edifício elegante, mas discreto, no distrito cultural da cidade. Ao contrário da mansão Carvalho, não havia ostentação ali. Apenas uma beleza arquitetônica que, como estudante da disciplina Júlia, não pôde deixar de admirar. Linhas limpas, proporções perfeitas, uma integração harmoniosa com o ambiente urbano. Isso deve ser obra de Adriana Santos, pensou, lembrando vagamente de ter lido que a esposa de Rodrigo fora uma arquiteta renomada antes de seu casamento. No interior, uma equipe de catering já preparava os últimos detalhes. Júlia se apresentou ao coordenador, um homem de aspecto eficiente que lhe designou sua seção. Ela atenderia uma das 3 pequenas mesas dispostas para o jantar. É um evento íntimo, explicou ele enquanto lhe entregava seu uniforme mais elegante que o habitual. Apenas 15 convidados, principalmente patronos da fundação e alguns artistas bolsistas. O Sr. Santos valoriza a discrição absoluta de sua equipe. Com a menção de Rodrigo, Júlia sentiu um calor inexplicável nas bochechas. Claro, respondeu com profissionalismo. Quando os convidados chegarão, a partir das 19 horas, indicou o coordenador. Primeiro haverá uma visita à galeria, depois o jantar. O Sr. Santos já está aqui supervisionando os últimos detalhes da exposição. Júlia assentiu, tentando não deixar transparecer a súbita aceleração de seu pulso. Então Rodrigo estava no prédio, talvez a poucos metros de distância. A ideia lhe provocou uma mistura de antecipação e terror. Ela se trocou rapidamente para o uniforme designado, calça preta e camisa branca com o logo discreto da fundação. Enquanto prendia o cabelo em um coque simples, repreendeu-se mentalmente pelo cuidado extra que estava dedicando à sua aparência. É ridículo, pensou. Você é a garçonete, não uma convidada. E mesmo que ele te veja, provavelmente só te cumprimentará por cortesia. Quando saiu do vestiário, a equipe já estava em pleno movimento. Júlia se juntou aos preparativos, verificando se cada detalhe de sua mesa designada estava perfeito. A prataria reluzente, as taças de cristal sem uma única impressão digital, os guardanapos dobrados com precisão. Ela estava ajustando um dos arranjos florais, quando uma voz às suas costas a sobressaltou. A simetria é importante, mas às vezes uma leve imperfeição faz tudo parecer mais real, mais vivo. Ela se virou tão rapidamente que quase derrubou uma taça. À sua frente, a menos de 2 metros de distância, estava Rodrigo Santos. Ele vestia um terno azul escuro que contrastava com a formalidade extrema que mostrara no evento anterior. Sem gravata, com o colarinho da camisa ligeiramente aberto, parecia mais relaxado, mais acessível. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Júlia. A surpresa neles era tão genuína quanto a que ela mesma devia estar demonstrando. Senhor Santos, disse ela, recuperando a compostura. Não o vi. Um leve sorriso se desenhou em seus lábios. Acho que tínhamos concordado que era Rodrigo, respondeu ele com uma suavidade que enviou um arrepio pela espinha de Júlia. Rodrigo, corrigiu ela, grata por sua voz soar mais firme do que se sentia. Não esperava me ver aqui, completou ele avançando um passo em direção à mesa. É a minha fundação, embora confesso que não costumo me envolver tanto nos detalhes. Era a Adriana que... Ele parou e uma sombra cruzou brevemente seu rosto. Minha esposa tinha um dom especial para esses eventos. Júlia assentiu, sentindo uma pontada de compaixão. Por um segundo, o poderoso empresário desaparecera, deixando à mostra o homem vulnerável por baixo. Deve ser difícil, disse ela sem pensar. Continuar com algo que ela amava. Rodrigo a olhou com uma intensidade que a deixou sem fôlego, como se ela tivesse dito algo profundamente significativo em vez de uma simples observação. Admitiu. Mas também é necessário manter vivo o que ela valorizava. Um silêncio se instalou entre eles, não desconfortável, mas carregado de uma estranha intimidade, como se continuassem a conversa que haviam começado naquele banco sob as estrelas. Eu não sabia que você trabalhava para a agência que contratamos, comentou Rodrigo finalmente. Eu trabalho para várias, explicou Júlia, dependendo da disponibilidade e bem do que pagam. A faculdade não é barata. Como vai sua carreira? Perguntou ele, e a genuína curiosidade em sua voz a surpreendeu.
Arquitetura, certo. O fato de ele se lembrar desse detalhe, quando fora apenas uma menção passageira em sua conversa, provocou uma sensação quente no peito de Júlia. Sim, estou no meu último ano, respondeu, e não pôde evitar que sua paixão pela disciplina se infiltrasse em sua voz. Atualmente trabalho no meu projeto final, um centro comunitário para o bairro de São Jorge. São Jorge, repetiu ele pensativo. É uma área com muitas necessidades e pouco acesso a serviços. Exatamente. Júlia assentiu surpresa por seu conhecimento da cidade além dos bairros nobres. Minha ideia é criar um espaço multifuncional que sirva como biblioteca, centro de capacitação e área de lazer, algo que realmente possa transformar a comunidade. Seus olhos se encontraram e Júlia viu algo inesperado no olhar de Rodrigo. Admiração. Parece um projeto com um propósito real, disse ele. Gostaria de vê-lo algum dia. Antes que Júlia pudesse responder, eles foram interrompidos pela chegada do coordenador do evento, visivelmente nervoso, por encontrar seu chefe conversando com uma das garçonetes. Senhor Santos, os primeiros convidados estão chegando, anunciou com uma deferência que contrastava com o tom autoritário que usara com a equipe. A senhorita Bittencourt acaba de entrar no saguão. A menção de Beatriz Bittencourt provocou uma mudança quase imperceptível na expressão de Rodrigo, um endurecimento na linha de sua mandíbula, uma sombra de resignação em seus olhos. Obrigado, Ricardo, respondeu recuperando instantaneamente sua máscara de anfitrião profissional. Estarei lá em um momento. O coordenador assentiu e se retirou não sem antes lançar um olhar curioso para Júlia. O dever chama, disse Rodrigo com um sorriso que não chegou aos seus olhos. Foi um prazer te ver de novo, Júlia. Ela se sentiu subitamente ciente da distância social que os separava do quão inapropriado devia parecer. Que o dono da fundação conversasse com uma garçonete como se fossem velhos amigos. Igualmente, Rodrigo respondeu, voltando a ajustar o arranjo floral para esconder seu desconforto. Ele pareceu prestes a dizer algo mais, mas finalmente se limitou a assentir brevemente e se afastou em direção ao saguão onde já se ouviam as vozes dos primeiros convidados. Júlia o observou ir embora, notando como sua postura mudava sutilmente à medida que se aproximava dos recém-chegados. As costas mais eretas, os ombros quadrados, o sorriso educado mas distante, era como ver um ator vestindo o figurino para entrar em cena. Você não pertence ao mundo dele, lembrou a si mesma enquanto voltava às suas tarefas. Ele é o dono de tudo isso. Você só serve o jantar. Não confunda cortesia com algo mais. E, no entanto, ela não podia ignorar a maneira como ele a olhara, o calor em sua voz quando perguntou sobre sua carreira, o interesse genuíno em seu projeto. Sensações que a acompanhariam pelo resto da noite enquanto cumpria suas funções, com profissionalismo, mas com a mente constantemente voltando àqueles breves momentos de conexão. O jantar transcorreu com a elegância discreta que caracterizava a Fundação Santos. Nada da ostentação desmedida do evento de aniversário na Mansão Carvalho. Ali tudo era refinado, mas com propósito. As flores eram locais e da estação. O menu destacava ingredientes regionais e as conversas giravam em torno de arte e dos projetos sociais que a Fundação apoiava. Rodrigo presidia a mesa principal ao lado dos patronos mais importantes, enquanto nas mesas secundárias, atendidas por Júlia e outros 2 garçons, sentavam-se artistas emergentes, diretores de centros culturais e alguns jornalistas especializados em arte. De sua posição, Júlia podia observar Rodrigo sem ser muito óbvia. Notou como ele ouvia atentamente cada pessoa que lhe falava, como seus comentários eram sempre pertinentes, mas nunca dominantes, como seu sorriso raramente alcançava seus olhos, exceto nas ocasiões em que dissimuladamente seu olhar se cruzava com o dela. Nesses breves instantes, algo parecia mudar em sua expressão, um calor, um reconhecimento, como se compartilhassem um segredo em meio àquela reunião de estranhos. Como garçonete experiente, Júlia se movia com eficiência servindo e retirando pratos, repondo taças, antecipando-se às necessidades dos comensais. Mas uma parte de sua mente permanecia ciente da presença de Rodrigo, da estranha conexão que sentia com ele, apesar da distância física e social que os separava. Mais vinho, senhora.
Ofereceu a uma distinta senhora idosa que presidia sua mesa a diretora de uma prestigiosa galeria de arte, segundo ouvira. Obrigada, querida, respondeu a mulher, permitindo que Júlia enchesse sua taça. Há muito tempo trabalha para a fundação. A pergunta a pegou de surpresa. Era incomum que os convidados demonstrassem interesse pessoal na equipe de serviço. Não trabalho diretamente para a Fundação Senhora, explicou Júlia com educação. Faço parte da agência de catering contratada para o evento. Ah, entendo. A mulher assentiu, estudando-a com olhos perspicazes. E o que você faz quando não está servindo vinho a velhas como eu? Júlia não pôde evitar sorrir com a franqueza da pergunta. Estudo arquitetura, respondeu. Estou no meu último ano. A mulher pareceu genuinamente interessada. Arquitetura, fascinante. Eu estudei história da arte, mas sempre admirei aqueles que podem criar espaços, não apenas preenchê-los. Ela deu um gole em seu vinho antes de acrescentar. Adriana Santos era arquiteta, sabe, uma brilhante. Este prédio é obra dela. Júlia assentiu, sentindo uma estranha mistura de admiração e melancolia. É lindo, disse com sinceridade. A integração do espaço interno com a luz natural, a forma como cada sala flui para a seguinte. É magistral. É, não é? A mulher sorriu com aprovação. Sou Helena Vidal a propósito. Dirijo a galeria que expôs as primeiras obras de alguns dos artistas que a Fundação apoia agora. Júlia Oliveira apresentou-se ela surpresa com a informalidade do intercâmbio. Um prazer, Júlia Oliveira, respondeu Helena. Se alguma vez precisar de conselhos sobre como combinar arte com arquitetura, me procure. Estou sempre em busca de jovens talentos com uma visão nova. Enquanto isso, acho que alguém na mesa principal parece muito interessado em nossa conversa. Júlia seguiu discretamente a direção do olhar de Helena e encontrou os olhos de Rodrigo fixos nelas. Quando seus olhares se cruzaram, ele desviou rapidamente o seu, voltando a prestar atenção à conversa em sua mesa. Não sei a que se refere, murmurou Júlia, sentindo um calor repentino nas bochechas. Helena sorriu com a sabedoria de quem já viu muito do mundo. Claro que não, querida, disse com amável ironia. Agora, se você fosse tão amável a ponto de me trazer um pouco de água, eu agradeceria. O resto do jantar transcorreu sem maiores incidentes. Júlia continuou com suas tarefas, trocando comentários ocasionais com Helena Vidal, que parecia ter desenvolvido um interesse inesperado por ela. De vez em quando sentia o olhar de Rodrigo sobre ela, mas evitou encontrá-lo diretamente, temerosa da confusão que isso lhe provocava. Quando chegou a hora do café e dos licores, os convidados começaram a se misturar, abandonando a formalidade das mesas, designadas para conversar em pequenos grupos. Rodrigo se movia entre eles com a desenvoltura de um anfitrião experiente, embora Júlia não pudesse deixar de notar como Beatriz Bittencourt parecia segui-lo constantemente, encontrando desculpas para tocar em seu braço ou se inclinar perto demais ao falar com ele. É bastante óbvio, não acha? Comentou Helena, que se aproximara da mesa de serviço onde Júlia organizava as xícaras de café. O quê? Perguntou Júlia, fingindo não entender. A caça ao viúvo milionário, respondeu Helena sem rodeios. Eu as vejo vir e ir desde que me entendo por gente. Primeiro por sua juventude e atratividade, depois por seu sucesso, agora por sua fortuna. Pobre Rodrigo não tem um momento de paz. Júlia se concentrou em arrumar as xícaras, desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Não é da minha conta, murmurou. Talvez devesse ser, sugeriu Helena com um sorriso enigmático. Pelo menos você o vê como um ser humano, não como um prêmio a ser conquistado. Antes que Júlia pudesse responder, um dos garçons se aproximou para informá-la de que precisavam de mais café na mesa principal. Agradecida pela interrupção, ela pegou a cafeteira e se dirigiu para lá. Rodrigo estava sentado entre Beatriz Bittencourt e um homem mais velho que Júlia reconheceu como um importante crítico de arte. Enquanto este último falava animadamente sobre uma exposição recente, Beatriz mantinha sua mão possessivamente sobre o braço de Rodrigo, que parecia resignado, mas desconfortável com o contato. Café, senhores? Ofereceu Júlia, aproximando-se com profissionalismo. Por favor, respondeu o crítico estendendo sua xícara.
Rodrigo também estendeu a sua, e quando Júlia se inclinou para servi-lo, seus olhares se encontraram brevemente. Havia algo em seus olhos, uma mistura de desculpa e anseio que a deixou momentaneamente sem fôlego. Eu não vou tomar mais, declarou Beatriz com um tom ligeiramente desdenhoso, sem se dignar a olhar para Júlia. O café tão tarde me impede de dormir e eu preciso do meu sono de beleza. Embora você pudesse pular uma noite, Rodrigo, você parece exausto ultimamente. A alusão pessoal, o tom íntimo com que ela o disse, o uso de seu primeiro nome, tudo foi calculado para estabelecer uma conexão, para marcar território. Júlia permaneceu impassível, o exemplo perfeito de profissionalismo. Obrigado, disse Rodrigo a Júlia, ignorando o comentário de Beatriz. Está delicioso. Era um elogio simples, provavelmente dirigido mais ao chefe do que a ela pessoalmente, mas o calor em sua voz contrastava tanto com a frieza de Beatriz que pareceu um pequeno ato de rebeldia. Um prazer, senhor, respondeu Júlia, mantendo a formalidade apropriada diante dos outros convidados. Ao se afastar, ouviu claramente a voz de Beatriz. Sério, Rodrigo, você deveria considerar contratar uma equipe mais experiente para esses eventos. Essa garota quase derramou café no meu vestido novo. Júlia cerrou os dentes, mas continuou andando, resistindo ao impulso de se defender. Não era a primeira vez que uma convidada rica tentava menosprezá-la, e ela duvidava que seria a última. O que ela não esperava era ouvir a resposta de Rodrigo pronunciada com uma clareza que sugeria que ele pretendia que ela a ouvisse. Não notei nenhum erro em seu serviço, Beatriz. Na verdade, acho que a equipe esta noite é excepcionalmente profissional e atenta. O calor que sentiu no peito com essa defesa discreta, mas firme, a acompanhou pelo resto do serviço. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a se despedir. Júlia e o resto da equipe de catering iniciaram a limpeza e a organização, trabalhando com a eficiência que vem da prática. Ela estava guardando as últimas taças de cristal quando notou que Helena Vidal se aproximava com o casaco na mão, pronta para ir embora. Foi um prazer conhecê-la, Júlia Oliveira, disse a mulher, estendendo-lhe um cartão. Se algum dia estiver interessada em explorar como a arte pode ser integrada em seus projetos arquitetônicos, me ligue. Sempre procuro jovens talentos com uma visão nova. Júlia pegou o cartão, surpresa com o gesto. Obrigada, senhora Vidal, respondeu sinceramente. Eu ligarei. Helena sorriu e, em seguida, baixando a voz, acrescentou. E, se me permite um conselho pessoal, não subestime o poder da autenticidade em um mundo de aparências. Ela cria as mudanças mais extraordinárias que você possa imaginar. Com essas palavras enigmáticas, a mulher se despediu e se dirigiu para a saída, onde Rodrigo se despedia pessoalmente dos últimos convidados. Júlia guardou o cartão no bolso de seu uniforme e continuou com suas tarefas, tentando não procurar por Rodrigo entre os grupos restantes. Ela disse a si mesma que era melhor assim, que qualquer interação adicional só complicaria as coisas, que deveria se concentrar em seu trabalho, em seus estudos, em seu futuro. E, no entanto, uma parte dela esperava, desejava, ansiava por mais um momento com ele. Um último olhar, uma palavra de despedida. Qualquer sinal de que o que ela sentira não era produto de sua imaginação. A realidade, como costuma acontecer, acabou sendo completamente diferente de suas expectativas. Ela estava no vestiário trocando para sua roupa normal, quando o coordenador do evento apareceu na porta. Júlia chamou ele com um tom que ela não soube interpretar. O Sr. Santos quer te ver em seu escritório antes que você vá embora. O coração de Júlia deu um salto tão violento que por um momento ela temeu que fosse audível. A mim? Perguntou, certa de ter ouvido mal. Você tem certeza? Completamente, confirmou o homem. Ele perguntou especificamente por você. O escritório dele fica no final do corredor, à porta de carvalho, com a gravura. Júlia terminou de se vestir, com as mãos trêmulas, tentando entender o que Rodrigo poderia querer dela. Teria ela cometido algum erro no serviço? Talvez Beatriz tivesse feito alguma reclamação infundada. Mas no fundo ela sabia que era algo mais, algo relacionado à forma como se olharam durante toda a noite.
A conexão que sentiam e que claramente não passara despercebida por pessoas observadoras como Helena Vidal. Ela caminhou pelo corredor deserto, seus passos ecoando no chão de mármore. A fundação já estava quase vazia. A maior parte da equipe de Catherine já havia partido e apenas algumas luzes permaneciam acesas. Ela parou em frente à porta indicada, carvalho escuro com uma simples gravura da insígnia da Fundação Santos. Respirou fundo, tentando acalmar os batimentos descontrolados de seu coração, e bateu suavemente. "Entre", respondeu a voz de Rodrigo de dentro. Júlia abriu a porta e entrou em um escritório que a deixou momentaneamente sem palavras. Não foi a ostentação que a impressionou, mas a perfeita harmonia do espaço. Estantes de madeira clara repletas de livros de arte e arquitetura, uma escrivaninha simples, mas elegante em frente a uma janela que oferecia uma vista noturna da cidade, paredes decoradas com obras de artistas emergentes. Cada elemento parecia cuidadosamente escolhido não para impressionar, mas para criar um ambiente que convidasse à reflexão e à criatividade. Rodrigo estava de pé junto à janela, contemplando as luzes da cidade. Ele tirara o paletó e, com as mangas da camisa arregaçadas e o cabelo ligeiramente despenteado, parecia mais jovem, mais acessível. "Obrigado por vir", disse ele, virando-se para olhá-la. "Por favor, sente-se." Júlia avançou até uma das confortáveis cadeiras em frente à escrivaninha, mas permaneceu de pé, subitamente ciente da estranheza da situação. "Eu fiz algo de errado?" perguntou diretamente, preferindo enfrentar qualquer problema de frente. Rodrigo pareceu surpreso com a pergunta. "Errado não, de forma alguma." Um leve sorriso suavizou suas feições. "Pelo contrário, eu queria te agradecer pessoalmente pelo seu excelente trabalho esta noite." Júlia o olhou com confusão. Ninguém chamava uma garçonete a seu escritório particular apenas para agradecer por um bom serviço. "Você poderia ter feito isso junto com o resto da equipe", observou ela, incapaz de conter sua franqueza. Rodrigo assentiu como se apreciasse sua honestidade. "É verdade", admitiu. "Mas então eu não teria tido a oportunidade de falar com você a sós sem." Ele fez um gesto vago em direção à porta. "As complicações sociais." "Complicações sociais", repetiu Júlia, sentindo uma mistura de confusão e uma inesperada centelha de esperança. Rodrigo suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto que Júlia começava a reconhecer como um sinal de que ele estava procurando as palavras certas. "Desde que te vi na mansão Carvalho", começou ele, com uma vulnerabilidade que contrastava com sua imagem pública. "Não consegui parar de pensar em nossa conversa na forma como você me viu. Não como Rodrigo Santos, o empresário, não como o viúvo milionário, mas simplesmente como um homem tentando encontrar seu caminho." Júlia sentiu seu coração acelerar, mas se forçou a manter a compostura. "Eu só disse o que vi", respondeu com simplicidade. "Isso é precisamente o extraordinário", disse ele, aproximando-se um passo. "Ninguém via através da minha fachada com tanta facilidade desde..." Ele parou e Júlia soube que ele estava pensando em Adriana. Um silêncio se instalou entre eles, carregado de emoções não expressas, de possibilidades apenas vislumbradas. "Por que você me chamou aqui, Rodrigo?" perguntou ela finalmente, com uma suavidade que contrastava com a natureza direta da pergunta. Ele a olhou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão transcendental. "Porque eu queria te ver mais uma vez sem pretensões", respondeu finalmente. "Porque eu precisava saber se o que senti naquele banco sob as estrelas foi real ou apenas produto de uma noite emocionalmente intensa." Júlia sentiu o ar abandonar seus pulmões. A honestidade em sua voz, a vulnerabilidade em seus olhos, era mais do que ela esperava, mais do que se permitira desejar. E ousou perguntar, sua voz apenas um sussurro: "O que você decidiu?" Rodrigo deu outro passo em sua direção, encurtando a distância, mas mantendo-se longe o suficiente para não invadir seu espaço pessoal. "Que foi real", disse ele com uma simplicidade que contrastava com a profundidade de suas palavras. "E que eu gostaria de te conhecer, Júlia Oliveira. Conhecer de verdade. Não como a garçonete e o cliente, não como a estudante e o empresário, mas como duas pessoas que por alguma estranha razão parecem se entender em um nível que não consigo explicar."
Júlia soltou o fôlego que não sabia que estava prendendo. Uma parte dela queria se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando de que Rodrigo Santos, o homem que todas as mulheres ricas da cidade cobiçavam, estava realmente pedindo para conhecê-la. Ela, uma simples estudante que servia taças para pagar sua faculdade. Você percebe o quão absurdo isso soa, disse ela, expressando em voz alta seus pensamentos. Você vem de um mundo completamente diferente do meu. Você é... Ela gesticulou vagamente para o elegante escritório. Tudo isso, eu mal consigo pagar o aluguel do meu apartamento compartilhado. O dinheiro é apenas uma circunstância, não uma identidade, respondeu ele com inesperada paixão. Eu cresci em um bairro operário, sabia? Meu pai era mecânico. Tudo isso. Ele imitou o gesto dela, abrangendo o escritório. Veio depois graças a bolsas de estudo, trabalho duro e sim um pouco de sorte. Mas isso não define quem eu sou. A revelação a surpreendeu. Como a maioria das pessoas, ela havia presumido que Rodrigo Santos vinha de uma família rica que sempre conhecera o privilégio. Eu não sabia, admitiu. Poucos sabem, respondeu ele com um pequeno sorriso. Em certos círculos, é melhor deixar que assumam que você sempre pertenceu. Facilita as coisas. Júlia assentiu, entendendo pela primeira vez que talvez eles tivessem mais em comum do que imaginara. E quanto a... Ela hesitou sem saber como fazer a pergunta delicadamente. Seu processo de luto faz apenas 8 meses, Rodrigo. O sorriso de Rodrigo se desvaneceu, substituído por uma expressão de profunda reflexão. Adriana era... Começou ele procurando as palavras certas. O amor da minha vida. Nada mudará isso. E sim, ainda sinto falta dela todos os dias. Ele se aproximou da escrivaninha pegando um porta-retrato que mostrava uma bela mulher de cabelos escuros e olhos brilhantes. Mas na noite em que te conheci percebi uma coisa. Adriana nunca teria querido que eu me enterrasse em vida com ela. Ela era a pessoa mais vital, mais apaixonada pela vida que já conheci. Ela teria me dado um chute por passar 8 meses agindo como um fantasma na minha própria existência. Júlia sentiu uma onda de emoção com a forma como ele falava de sua esposa, com tanto amor e respeito mesmo em sua ausência. Ela parece uma mulher extraordinária, disse com sinceridade. Ela era, confirmou Rodrigo, devolvendo a fotografia ao seu lugar. E acho que ela teria gostado de você. Ela tinha muito pouca paciência com falsidades sociais. A ideia de que a falecida esposa de Rodrigo pudesse aprovar um potencial relacionamento entre eles era tão surreal que Júlia não pôde evitar uma pequena risada nervosa. Isso é loucura, murmurou mais para si mesma do que para ele. Provavelmente, admitiu Rodrigo com um sorriso que iluminou seus olhos de uma maneira que Júlia não vira antes. Mas às vezes a loucura é exatamente o que precisamos para despertar. Eles se olharam por um longo momento, ambos cientes de estarem à beira de algo que poderia mudar suas vidas de maneiras que nenhum deles podia prever. Então, perguntou ele finalmente, você me daria a oportunidade de te conhecer, Júlia Oliveira, não como um milionário, não como um viúvo, apenas como um homem que vê algo especial em você. Júlia sentiu seu coração acelerar como se todo o seu ser vibrasse com uma mistura de medo e antecipação. A lógica lhe dizia para dizer não para agradecer o interesse, mas manter os pés no chão para se concentrar em sua carreira e em seu futuro já planejado. Mas seu coração, aquele órgão rebelde que parecia ter vontade própria, tinha outras ideias. Um café, disse ela finalmente. Poderíamos começar com um café em território neutro. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi como ver o nascer do sol após uma longa noite. Genuíno, quente e transformador. Um café soa perfeito, respondeu, e a alegria em sua voz era tão palpável que Júlia não pôde deixar de sorrir em resposta. Amanhã, conheço um lugar perto do campus pequeno discreto. Ninguém nos incomodará lá. Amanhã tenho aula até às 16 horas. Respondeu ela surpresa com o quão surreal era estar fazendo planos com Rodrigo Santos como se fosse algo completamente normal. Às 17 horas então, sugeriu ele. Posso te enviar o endereço por mensagem. Júlia assentiu sentindo uma estranha mistura de nervosismo e excitação. Às 17 horas.
Tudo bem, aceitou, e depois acrescentou com um toque de humor. Mas não mande uma limusine me buscar. Eu posso pegar o ônibus como uma pessoa normal. Rodrigo soltou uma risada genuína, um som que Júlia suspeitava ser raro nos últimos meses. Prometo me comportar como uma pessoa normal, disse ele, levantando uma mão em sinal de juramento. Nada de limusines, nada de guarda-costas, nada de equipe de serviço, apenas duas pessoas tomando café. Certo? Respondeu Júlia e depois, ciente da hora, acrescentou. Eu deveria ir. O último ônibus passa em 20 minutos. Eu te acompanho até a parada, ofereceu Rodrigo, pegando seu paletó do encosto da cadeira. Não é necessário, protestou Júlia. Eu posso ir sozinha. Eu sei, respondeu ele com simplicidade. Mas eu gostaria, se você me permitir. Havia algo em seu tom, uma mistura de determinação e respeito por sua autonomia que desarmou qualquer outra objeção. Júlia assentiu, permitindo-se pela primeira vez a possibilidade de que talvez, apenas talvez, isso não fosse uma loucura completa. Eles saíram juntos do prédio da fundação, caminhando lado a lado pelas ruas noturnas. Eles não se tocavam, mantinham uma distância respeitosa e, no entanto, Júlia nunca se sentira mais conectada a outra pessoa. Falaram pouco durante o trajeto, mas não era um silêncio desconfortável. Era como se ambos entendessem que este momento, este passeio noturno sob as estrelas da cidade, era uma ponte entre o que havia sido e o que poderia ser um espaço intermediário onde não eram a garçonete e o milionário, mas simplesmente Júlia e Rodrigo, duas pessoas que haviam encontrado um raio de luz inesperado em meio às suas vidas complicadas. Quando chegaram à parada de ônibus vazia àquela hora tardia, Júlia se virou para ele. Obrigada por me acompanhar, disse ela com um sorriso suave. Foi um prazer, respondeu Rodrigo, e a sinceridade em sua voz era inconfundível. Eles se olharam por um longo momento, ambos cientes de que algo significativo havia começado, algo que nenhum dos dois havia procurado, mas que de alguma forma parecia inevitável. Até amanhã, então, disse Júlia finalmente, enquanto as luzes do ônibus apareciam na esquina. Até amanhã, confirmou Rodrigo, e havia uma promessa nessas palavras, um compromisso que ia além de um simples encontro para tomar café. Quando Júlia subiu no ônibus e se sentou perto da janela, viu Rodrigo ainda de pé na parada, observando-a com uma expressão que misturava esperança e espanto, como se não pudesse acreditar totalmente no que estava acontecendo. Ela lhe dedicou um último sorriso e um pequeno aceno de despedida, enquanto o veículo partia levando-a de volta à sua realidade de estudante, ao seu apartamento compartilhado, aos seus projetos e maquetes. Mas desta vez, enquanto o ônibus avançava pelas ruas noturnas, Júlia não sentiu a habitual resignação diante da distância entre seu mundo e o de Rodrigo. Em vez disso, havia uma faísca de algo novo, algo inesperado, algo que se parecia suspeitosamente com esperança. Porque talvez, apenas talvez, as diferenças que pareciam separá-los não fossem barreiras intransponíveis, mas simplesmente caminhos distintos que, por algum milagre do destino, haviam convergido em um ponto comum, um ponto a partir do qual eles poderiam, se ousassem, começar a traçar juntos um novo caminho. 3 meses se passaram desde aquele primeiro café. 3 meses de encontros discretos, conversas profundas e um vínculo que crescia a cada dia, desafiando todas as convenções sociais que deveriam tê-los mantido separados. Júlia terminava de apresentar seu projeto final de graduação ao Comitê de Avaliação da Faculdade de Arquitetura. Seu centro comunitário para o bairro de São Jorge recebera elogios unânimes por sua inovação, funcionalidade e sensibilidade social. Ao concluir sua apresentação, olhou brevemente para o fundo do auditório, onde Rodrigo observava com orgulho, tentando passar despercebido com sua roupa casual e óculos escuros. Parabéns, senhorita Oliveira, disse o presidente do comitê, entregando-lhe sua nota final. Seu projeto não apenas demonstra excelência técnica, mas um profundo compromisso com a arquitetura como ferramenta de transformação social. Raramente vimos uma proposta tão madura em um estudante. Quando Júlia saiu do auditório, Rodrigo a esperava discretamente em um canto longe do burburinho. Você conseguiu, disse ele com um sorriso de puro orgulho, embora eu nunca tenha duvidado que conseguiria. Não houve abraço, não houve beijo.
Ambos haviam concordado em manter o relacionamento em privado, não por vergonha, mas para proteger aquele frágil vínculo que estavam construindo longe de olhares curiosos e comentários maliciosos. Não acredito que todo o comitê diretor da universidade veio, comentou Júlia, ainda processando o que acontecera. Normalmente, apenas os professores do último ano assistem. Rodrigo manteve sua expressão neutra, mas um brilho em seus olhos o denunciou. O talento atrai a atenção, respondeu simplesmente. Júlia estreitou os olhos com desconfiança. Rodrigo Santos, você teve algo a ver com isso. Ele levantou as mãos em um gesto de inocência. Eu sou apenas um admirador da boa arquitetura. Então, com um sorriso que não conseguiu conter, acrescentou. Embora eu possa ter mencionado casualmente seu projeto durante um jantar com o reitor na semana passada. Júlia balançou a cabeça com uma mistura de exasperação e afeto. Eu te pedi para não interferir, lembrou em voz baixa. Eu queria conseguir por mim mesma. E você conseguiu, insistiu ele com firmeza. Eu apenas abri uma porta. Você deslumbrou a todos com seu talento. Ninguém pode tirar isso de você. Enquanto saíam juntos do campus mantendo uma distância respeitosa, Júlia refletia sobre como sua vida havia mudado desde aquela noite na mansão Carvalho. Os primeiros cafés cautelosos se transformaram em jantares tranquilos, em lugares discretos, depois em passeios por parques afastados do centro e, finalmente, em conversas até o amanhecer no apartamento de Júlia, quando suas colegas de quarto estavam fora. Apesar do tempo transcorrido, ninguém no círculo social de Rodrigo sabia de seu relacionamento. Para o mundo exterior, o viúvo milionário continuava sendo o prêmio cobiçado pelas mulheres da alta sociedade. Só que agora ele recusava todos os convites com uma convicção que alimentava ainda mais a curiosidade e as especulações. Você vem esta noite? Perguntou Júlia enquanto caminhavam em direção ao carro dele, estacionado a várias ruas de distância para não chamar a atenção. Camila e Luciana estão visitando suas famílias no fim de semana. Rodrigo assentiu, um sorriso iluminando suas feições. Não perderia por nada, respondeu. Tenho algo especial planejado para comemorar sua formatura. Não preciso de nada especial, protestou ela. Só da sua companhia. Eu sei, disse ele com um olhar que falava de profundo entendimento. E é isso que mais admiro em você, Júlia Oliveira. Eles se separaram na esquina, ela em direção à parada de ônibus, ele em direção ao seu carro. Uma separação temporária, um pequeno sacrifício para proteger o que estavam construindo. Naquela noite, enquanto Júlia preparava um jantar simples em seu pequeno apartamento, não podia deixar de refletir sobre o caminho percorrido. Ela não apenas se formara com honras, mas graças a Helena Vidal, que se tornara uma mentora inesperada. Já tinha ofertas de 2 prestigiosos escritórios de arquitetura. E havia Rodrigo, o homem por trás do nome, por trás da fortuna, por trás do status. O homem que lhe mostrara sua vulnerabilidade, seus medos, suas esperanças. O homem que aprendera a rir de novo, a aproveitar o presente, a imaginar um futuro que um dia acreditara ser impossível depois de perder Adriana. A campainha tocou pontualmente às 20 horas. Júlia abriu para encontrar Rodrigo com uma garrafa de vinho e uma pequena caixa embrulhada em papel simples. O que é? Perguntou ela apontando para o presente enquanto o convidava a entrar. Abra e descubra, respondeu ele com um sorriso enigmático. Júlia desembrulhou cuidadosamente o pacote. Dentro, havia um jogo de chaves e alguns projetos arquitetônicos dobrados. Confusa, ela desdobrou os projetos sobre a mesa da cozinha. Não entendo, disse ela enquanto estudava o que parecia ser um antigo armazém industrial convertido em espaço de escritórios. O que é isso? Rodrigo se aproximou, apontando para uma área específica do projeto. Isto, explicou ele com um brilho de emoção nos olhos. É o novo estúdio de arquitetura Oliveira e Associados, localizado no térreo do prédio que acabei de adquirir para a expansão do Grupo Santos. Júlia o olhou com espanto, sem palavras por um momento. Você está me dando um estúdio de arquitetura? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Não exatamente, esclareceu ele. Estou lhe oferecendo um espaço para que você inicie seu próprio estúdio. O resto depende inteiramente de você, sua visão, seu talento, seu esforço.
Eu sou apenas um investidor que acredita no seu potencial. Júlia passou os dedos sobre os projetos, sua mente profissional já avaliando possibilidades distribuições luz natural. Mas uma parte dela resistia. Rodrigo é demais, disse ela, erguendo o olhar para ele. Não posso o aceitar. Por que não? Perguntou ele com genuína curiosidade. Não é um presente, é um investimento. Eu acredito em você como arquiteta. Vi seu trabalho, sua paixão, seu compromisso. Por que eu não poderia investir em seu talento como faria com qualquer outro empreendimento promissor? Porque estamos envolvidos pessoalmente, respondeu ela. E eu não quero que ninguém pense que estou com você por isso. Ela apontou para os projetos pelo que você pode me oferecer materialmente. Rodrigo pegou as mãos dela entre as suas, um gesto inusualmente íntimo para ele, que sempre fora cuidadoso com as demonstrações físicas de afeto. Júlia, olhe para mim, pediu com uma voz suave, mas firme. Por 3 meses, estivemos construindo algo precioso, algo baseado na honestidade e no respeito mútuo. Eu te vi recusar cada luxo, cada conforto que tentei te oferecer. Você insistiu em pagar sua parte em cada jantar. Você pegou o ônibus em vez de aceitar que meu motorista te levasse. Você até se recusou a deixar que eu pagasse o conserto do seu laptop quando ele quebrou. Júlia sorriu com essas lembranças, reconhecendo a verdade em suas palavras. Ninguém que te conheça, continuou ele, poderia jamais pensar que você está comigo por interesse. Pelo contrário, às vezes eu me pergunto o que você vê em mim além do homem com recursos. A sinceridade e a vulnerabilidade em sua voz comoveram profundamente Júlia. Vejo o homem que parou para falar com uma garçonete quando todo o seu círculo social o pressionava a escolher entre as candidatas adequadas, respondeu ela apertando suas mãos. Vejo o homem que respeita minha independência, que valoriza minha opinião, que me escuta de verdade. Vejo o homem que, apesar de sua dor, encontrou a coragem para se abrir a novas possibilidades. Um silêncio carregado de emoção os envolveu por um momento. Sabe por que escolhi esse espaço especificamente? Perguntou Rodrigo finalmente apontando para os projetos. Porque fica a apenas 2 quadras do terreno onde seu centro comunitário será construído. Júlia o olhou com surpresa. O quê? Meu projeto era apenas teórico para a formatura. Não há fundos para. Agora, interrompeu ele com um sorriso. A prefeitura aprovou o orçamento na semana passada. E adivinhe quem é a arquiteta designada para o projeto. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas que ela não tentou conter. Como você conseguiu? Sussurrou. Eu apenas apresentei seu projeto às pessoas certas, respondeu ele com humildade. Seu talento fez o resto. O bairro de São Jorge terá o centro comunitário que merece projetado pela melhor arquiteta que conheço. Júlia se lançou em seus braços, toda a precaução esquecida. Rodrigo a segurou com força como se temesse que ela pudesse desaparecer. Eu te amo, disse ela contra seu peito, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Ela sentiu Rodrigo se enrijecer momentaneamente e temeu ter cruzado uma linha invisível. Afinal, em 3 meses, nenhum deles havia pronunciado essas palavras, respeitando o processo de luto que ele ainda atravessava. Mas então Rodrigo se afastou ligeiramente, apenas o suficiente para olhá-la nos olhos, e o que Júlia viu em seu olhar dissipou todos os seus medos. Eu também te amo, respondeu ele com uma voz carregada de emoção, mais do que eu acreditava ser possível amar novamente. Quando seus lábios se encontraram, não foi o primeiro beijo deles. Esse ocorrera semanas antes, tentativamente, quase com timidez. Mas este tinha a intensidade de uma promessa de um novo começo. Depois, enquanto compartilhavam o jantar simples que Júlia havia preparado, falaram sobre o futuro, não com grandes declarações ou planos grandiosos, mas com a tranquila certeza de 2 pessoas que encontraram no outro um companheiro de vida. Há mais uma coisa que quero te mostrar, disse Rodrigo quando terminaram de jantar. De seu bolso, ele tirou o telefone e, após procurar por um momento, mostrou a tela para Júlia. Era a fotografia de um simples banco de pedra no meio de um jardim iluminado por postes antigos. Você reconhece? Perguntou ele com um sorriso. Júlia estudou a imagem confusa a princípio até que a compreensão chegou aos seus olhos. É o banco da mansão Carvalho onde conversamos naquela primeira noite. Rodrigo assentiu. Eu o comprei,
disse com simplicidade. O jardim inteiro, na verdade. A família Carvalho está vendendo a propriedade para se mudar para o exterior. Deixei que outros licitantes disputassem a mansão, mas insisti especificamente em adquirir o jardim onde fica este banco. Júlia o olhou entre divertida e surpresa. Você comprou um jardim inteiro por causa de um banco. Pelo que ele representa, corrigiu ele. O lugar onde minha vida mudou, onde alguém viu através de todas as minhas defesas e me lembrou que eu ainda estava vivo. Ele lhe mostrou outra fotografia, o mesmo jardim, mas transformado com novos caminhos e espaços abertos e o que parecia ser o início de um pequeno anfiteatro ao ar livre. Estamos transformando-o em um parque público, explicou, o único espaço verde naquele bairro. Mas o banco fica exatamente onde está, como um lembrete de que às vezes os encontros mais significativos acontecem nos lugares mais inesperados. Júlia sentiu seu coração se expandir com um amor tão profundo que quase doía. Acho que vamos precisar da ajuda de uma arquiteta para projetar esse anfiteatro, comentou inclinando-se para beijá-lo suavemente. Eu tenho alguém em mente, respondeu ele contra os lábios dela. Uma profissional brilhante com uma visão única sobre como os espaços podem transformar vidas. Eles se beijaram novamente sem pressa, saboreando a certeza de que isto, o que haviam encontrado juntos, transcendia todas as barreiras sociais, todas as expectativas externas, todos os planos que cada um fizera individualmente. Em algum lugar da cidade, em mansões elegantes e coberturas exclusivas, mulheres ricas continuavam a especular sobre por que o viúvo milionário havia desaparecido do circuito social. Algumas teorias falavam de um novo romance secreto com alguma aristocrata europeia, outras de um retiro espiritual após sua perda. As mais imaginativas até sugeriam uma doença terminal mantida em segredo. Nenhuma delas podia imaginar a verdade que Rodrigo Santos, o homem que todas haviam cobiçado como um troféu, encontrara o amor verdadeiro nos olhos sinceros de uma garçonete que vira o homem por trás da fortuna. E enquanto a noite avançava, no pequeno apartamento compartilhado de uma arquiteta recém-formada, duas pessoas que o destino unira contra todas as probabilidades reescreviam juntas o significado do amor autêntico. Aquele que não conhece classes sociais expectativas alheias ou convenções vazias. Um amor que, como o melhor projeto arquitetônico, era construído sobre fundações sólidas respeitando o passado, mas olhando com esperança para o futuro que eles estavam começando a edificar juntos.